Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estou passando por aqui mais uma vez. Dessa vez eu vou trazer um alerta. Eu vou trazer um alerta aqui para a igreja, para aqueles que vão ouvir. É um alerta que vai trazer um despertamento muito grande, irmãos. Um despertamento muito grande. Porque, irmãos, nós estamos vivendo nos últimos tempos sobre a face da terra. Os últimos tempos sobre a face da terra. E o que acontece, irmãos? Nesses últimos tempos, o engano ele está operando cada vez com mais força. Com mais força ele tá sendo operado. Irmãos, essa madrugada Deus ele me deu uma revelação muito forte. Uma revelação muito forte. É como eu falei, vai trazer um despertamento para muitos, e aqueles que estão na linhagem como Deus quer, vai descer um temor maior. Vai descer um temor maior. Porque, irmãos, o que está em jogo é a nossa salvação. É a nossa salvação. Nós temos uma única oportunidade de salvação e não tem mais. Irmãos, morreu aqui, acabou tudo. Morreu aqui, acabou tudo. Um dia nós vamos descer a sepultura. Nós vamos descer a sepultura. E o que vai contar, irmãos, o que vai resultar a nossa eternidade, o que vai contar para Deus, irmãos, é o estágio como eu e como você, como as almas, como a igreja que está na terra, irmãos, vai descer a sepultura. Irmãos, essa Bíblia que está aqui na minha frente aqui, ó, essa palavra que está aqui na minha frente aqui, ó, muitas vezes quando ela confronta você, ou muitas vezes quando Deus ele usa alguém, ou muitas vezes quando Deus ele usa alguém para levar aquilo que está escrito, muitas vezes você se sente confrontado, você se sente julgado, mas não é, irmãos. Quando Deus ele fala, Deus ele orienta, Deus ele traz algo, Deus ele está falando com o seu povo, é pelo bem da salvação, irmãos, é pelo bem da nossa salvação. Irmãos, e muitas vezes o diabo ele quer criar dentro do teu coração, da tua mente, da tua alma, que o pregador, ou aquele que está pregando, ou aquele que está falando a palavra, a mensagem, aquele que está semeando a boa semente do reino, que a palavra ela é uma semente, o que vai depender do estágio do teu coração. Porque existem 4 tipos de coração sobre a face da terra. Teu coração que ele é cheio de espinho. Teu coração que ele é cheio de pedra. E tem aquele coração que ele está na beira do caminho, mas tem aquele coração que ele é bom. Que a terra é boa, é uma terra trabalhada. É uma terra que ela foi trabalhada. E tudo que é plantado naquela terra produz, irmão. Produz naquela terra porque é um coração bom. E muitas vezes você se sente julgado, mas não é, irmãos. João 12:47, eu a ninguém julgo, mas as minhas palavras que eu vos tenho falado, essas hão de julgar naquele último dia. Então, quando o ser humano, ele desce à sepultura, irmão, o ser humano desce à sepultura, essa palavra aqui, ó, essa palavra que está aqui na minha frente, o que acontece? Tudo que está escrito aqui, irmãos, vem de encontro com o ser humano, para estabelecer sobre ele um julgamento, irmãos. Então, irmãos, eu quero contar aqui uma experiência que Deus me deu essa madrugada, uma revelação que Deus ele me deu nessa madrugada. E essa revelação que Deus me deu essa madrugada, ela fala sobre o engano. Veja como que o engano ele opera na vida do ser humano, irmãos. Como que o engano ele age. Irmãos, essa madrugada Deus ele me deu uma revelação muito forte. Eu vi um muro muito grande. Esse muro ele era não muito alto e também não muito baixo. E em cima desse muro tinha uma cobra. Tem pessoas que devem conhecer já essa cobra. É aquela cobra naja que ela tem 2 abas. Ela tem uma aba desse lado e ela tem uma aba desse outro lado aqui, ó. E ela estava em pé em cima daquele muro. Ela estava em pé. E diante daquela cobra tinha uma multidão. Tinha uma multidão de gente, irmãos, uma multidão de gente. E aquela multidão que estava diante daquela cobra, era como se ele estivesse sendo hipnotizado. Como é que é? Hipnotizado.
hipnotizado pela aquela cobra. Irmãos, eles não tiravam a atenção daquela cobra de jeito nenhum. A atenção, o olhar deles era fixo, nada tirava a atenção deles, nada, 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 nada. O olhar daquela multidão era fixo naquela cobra que estava em cima do muro. E daí eu estava de longe, eu estava numa distância muito, 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 muito longe. Mas eu enxergava como se fosse perto. Eu estava tendo uma visão muito grande ali, como se eu tivesse ali junto, mas eu estava enxergando de longe, como se eu tivesse com um binóculo assim no meu olho assim, ó, porque o binóculo ele puxa perto. Aquilo que está longe ele puxa perto, ele traz para você. Ou seja, irmãos, Jesus falou em Mateus 7:23, 7:13, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho espaçoso e caminho espaçoso que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Então vejam, aquela multidão que estava ali, irmãos, é a igreja que está na terra hoje. Irmãos, dos quatro cantos da terra. Irmãos, olha a multidão de crente e de cristão que estava enganado. Tinha ali pessoas conhecidas. E quando eu estava de longe, era como se alguém falasse comigo que tinha, eu não vou dizer aqui o nome de umas pessoas aqui, mas uma voz falava comigo que era para mim alertar algumas pessoas ali que eu não vou falar o nome. Só que aquelas pessoas não estavam ali. Ou seja, pessoas que estão quase caindo no engano. Mas Deus vai conceder essa oportunidade para que essa mensagem ela chegue. E essa pessoa ela seja alcançada. Irmãos, porque hoje todo mundo fala que tem o Espírito Santo. Mas agora eu quero ver na tua prática, no teu modo de viver. Irmãos, porque hoje a igreja está enganada aos quatro cantos da terra. Uma mulher não pode se pintar. Uma mulher não pode ser vaidosa, uma mulher não pode usar roupa curta, não pode de forma nenhuma. Irmãos, porque existem muitas doutrinas na terra. Tem a doutrina dos Nicolaítas, tem a doutrina de Jezabel, tem a doutrina de Balaão e tem também a doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, que é a doutrina que nós temos que caminhar e seguir a nossa base, irmãos. A nossa base é os apóstolos. A nossa base, irmãos, é o apóstolo, é os apóstolos. O que vai nos salvar, irmãos? O que vai nos salvar, irmãos, é essa base. Irmãos, é essa base. Irmãos, porque o evangelho por qual eu e você vamos ter que ser salvos é o evangelho que Paulo pregou, o evangelho que Pedro pregou. Caso contrário, irmãos, não tem salvação. 2 Tessalonicenses 2:14 diz assim, ó: e para isso vos chamou pelo nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos chamou para o nosso evangelho. Irmãos, a nossa base é os apóstolos. Irmãos, fugiu dali, é engano. Como eu acabei de falar, irmãos, uma mulher não pode usar roupa curta, não pode. Uma cristã, uma serva de Deus, ela não se maquia, não existe pastoras, não existe. Está lá no Efésios 4, Deus lhe deu uns para pastores, outros doutores, evangelistas. Mas Deus não delegou nada a mulher nenhuma, nada. O que a mulher pode fazer? Ela pode pregar o evangelho. Que a primeira missionária, a primeira que fez uma missão na terra foi as duas Marias, quando Jesus ressuscitou, que os discípulos estavam se covardando. Irmãos, uma cristã, uma serva de Deus, não tem por que ela pintar o olho. Não tem por que ela passar maquiagem. Qual que é a intenção de uma mulher dessa? Qual que é a intenção de uma mulher dessa? Irmãos, quando Jeú ele foi ter com Jezabel, em 1 Reis, em 2 Reis 9:30, 2 Reis 9:30, sabe o que Jezabel fez? Ela largou os olhos, enfeitou a sua coroa, arrumou a sua cabeça e foi ter com Jeú para ver se ela conseguia seduzir o profeta. Agora, como que diz uma cristã, uma serva de Deus, que diz ter o Espírito Santo com essa maneira? Não tem, irmãos, é um engano. Não, mas eu profetizo, eu revelo isso. Não, mas é dom, irmãos, é dom, irmão, é dom. Romanos 11:17, os dons são vocações, são sem arrependimento e pecado. Salmo 68:18, Jesus subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons até os rebeldes. Lucas 9:1, Jesus chamou os 12, deu os dons para eles expulsar demônio, curar os enfermos. E quem que estava no meio? Judas era um diabo. João 13, acabado já a ceia, Jesus ele se levantou da ceia, o diabo colocou no coração de Judas para atrair o Senhor Jesus, irmão. Irmãos, o engano é terrível. Veja aqui, ó, João 16:7, olha só. Jesus dizendo: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu vos enviarei. Veja, irmão, Jesus ele foi.
E agora a pergunta é, Jesus ele quer derramar do seu espírito, Jesus ele quer colocar do seu espírito. Agora a pergunta é, será que a igreja que está na terra, irmão, ela tem o Espírito Santo? Será que ela foi convencida pelo Espírito Santo? Porque uma das obras dos efeitos do Espírito Santo, quando ele vem, que eu vou ler aqui que está no versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vejamos, o Espírito Santo ele convence o ser humano do pecado. Ele convence o ser humano do pecado, irmãos. Porque o pecado ele pode trazer a condenação para o ser humano e fazer com que o ser humano ele fique longe, distante da vida eterna, longe de Cristo e passe a sua eternidade no inferno. Então o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Ele convence o homem, ele convence a mulher do pecado, ele convence do adultério, ele convence da prostituição, ele convence do segundo casamento, irmãos. O Espírito Santo ele convence essa jovem, essa irmã da maquiagem, da roupa curta. Ele convence, irmãos. Se essas obras não chegarem, irmãos, na tua vida, meu irmão, não chegar na tua vida, você pode até estar com a Bíblia debaixo do braço, mas você está enganada. O espírito do engano, ele está enganando você, ele hipnotizou você. O espírito do engano, ele te hipnotizou. Ele tomou a tua mente. Ele tomou a tua mente, ele te enganou. Convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça, ensinar o ser humano a ser justo. Agora o que vai ensinar o ser humano a ser justo, irmão, é a palavra, as Santas Escrituras, que hoje ela foi adulterada pelos mestres, pelos nossos pastores que estão hoje no altar. 1 Timóteo 4, nos últimos tempos, o Espírito está com E maiúsculo, diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está escrito, irmãos. Está escrito. Então nós não podemos mudar aquilo que está escrito. Não podemos mudar. A nossa base é os apóstolos e continua sendo, irmãos. Deus não muda. Malaquias 4,6. Eu sou o Senhor e não mudo. O Senhor não muda, irmão. Mas o ser humano, a igreja está enganada na terra. O Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça, ensina o ser humano a ser justo. O que vai nos levar a ser justo, vai nos ensinar a praticar justiça, não é a palavra. Mas desde que a palavra ela seja aceitada como ela é, irmãos, porque esse aqui que está na minha frente, ele não concorda com você. Deus ele não concorda com o ser humano, irmãos, não concorda. Irmãos, Jeremias 9:6, veja como que estava no tempo dos Jeremias. Veja como que estava nos tempos de Jeremias. Eu vou até ler aqui, ó. Jeremias 9:6, irmãos, o engano ele vem, e o engano ele traz uma resistência na vida do ser humano, para o ser humano não conhecer a Deus, irmão. O que faz o ser humano resistir de conhecer a Deus é o engano. Por causa do engano, o ser humano ele resiste de conhecer a Deus. Ele resiste. Jeremias 9:6, veja o que está escrito aqui, ó. Olha o que Jeremias falou aqui, ó. Tua habitação, Jeremias 9:6, tua habitação está no meio do engano. É o povo de Deus, irmãos. Tua habitação está no meio do engano. E pelo engano se recusam a conhecer-me. Diz o Senhor, veja, irmãos, que pelo engano o ser humano, a igreja que está aos quatro cantos da terra, ela se recusa em conhecer a Deus, irmãos. Um dos sinais do engano, quando ele começa a pegar os cristãos, o ser humano na terra, irmão, um dos primeiros sinais é o esfriamento. O esfriamento ele vem sobre a vida do ser humano, ele já tira aquela vida de oração que o ser humano tinha, aquela rotina que ele tinha. Irmãos, e o ser humano sem oração, com pouca oração, até para ele ouvir a palavra é difícil. Até para ele ouvir a palavra é difícil, irmãos. Até para o ser humano ouvir a palavra é difícil. Ele já não está dando mais aquela importância que ele dava para a oração no começo, quando ele aceitou a fé, irmãos. Agora ele não está dando mais. Ele está deixando de desejar. Irmãos, então tá aí, irmãos, a experiência que eu tive essa madrugada, uma revelação que eu tive de madrugada. Então, irmãos, vamos vigiar com o engano. Vamos vigiar com o engano porque, irmãos, existe um céu nos esperando. Existe um céu nos esperando. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, em Cristo Jesus.